Eu me lembro que trabalhava no quarto de empregada, ali na Lagoa, e naquele quartinho de empregada tive um primeiro filho, depois mais dois, e aquele apartamento ali eu tive que ir para o quarto de empregada, e quando nasceram os gêmeos eu tive que montar uma sala lá em Copacabana, e no final das contas acabamos mudando para um apartamento maior, para poder botar todo mundo ali, e eu fui trabalhar em Copacabana. E naquele quarto de empregada ali, eu vi um anúncio que existia uma vaga para trabalhar no Alternex. Fui o único candidato para a vaga. Comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro na internet em 93. Um ano depois, acho que uns 6 meses, eu consegui uma coluna no Globo, escrever no Globo sobre o que eu estava vendo naquele espaço que a gente estava trabalhando. Só que eu comecei a acessar. A primeira coisa que eu fiz foi dizer que eu não ia me, me conectar pelo DOS, que a internet antes não era pelo Windows, e nós criamos o primeiro kit de acesso do Brasil para acessar a internet pelo Windows. Distribuímos esse kit, fomos o primeiro provedor, me convidaram para ser coordenador desse primeiro provedor de acesso. E eu tinha dificuldade de escrever no Globo porque eu tinha que contar para as pessoas coisas que eu estava vendo que elas não tinham acesso. E depois a gente conseguiu ir colocando, e depois tivemos várias coisas. Mas eu estou lembrando disso porque eu me sinto sempre na ponta. Desde que eu comecei, depois eu montei minha empresa, comecei a fazer os primeiros sites, e depois eu entrei nesse trabalho de conceituador. Hoje, você continua na ponta, Nepô? Eu continuo na ponta. Porque eu estou agora, né? O Fernando Campelo tá com vontade de criar desculpe, Fernando Belmonte. O Fernando Belmonte está com vontade de criar uma DAO. DAO é uma organização descentralizada, autônoma, que a gente, na verdade, vai chamar de organização blockchainizada. É o primeiro cliente que eu tenho que está falando disso. E eu me sinto na ponta porque a gente precisa explicar o digital. Não adianta a gente operar no digital. A sociedade humana precisa explicar o que está acontecendo. A gente precisa de uma teoria para explicar o que está acontecendo. Como é que a gente vai organizar os futuros cursos das ciências sociais? Como é que a gente organiza, por exemplo, um curso de administração? O pessoal está lá, eles entram para trabalhar, e aí alguém levanta o dedo. Professor, e essa história aí de Uber? Professor, e essa história do Bitcoin? Como é que isso se encaixa na teoria da administração? E o professor sabe que existe uma anomalia e ele não tem ferramentas para explicar para aquele aluno. Né? Na educação, o cara vai levantar o dedo. Professor, por que a gente agora está tendo esse aprendizado descentralizado, que as pessoas aprendem em todos os lugares, no TikTok, no YouTube? O que é isso? E o professor vai dar uma enrolada. Então a gente precisa explicar o que está acontecendo. Isso é uma coisa mais ampla, que não é só para o uso operacional. O ser humano precisa de explicações. Ele precisa de uma lógica para poder entender as coisas, para poder tomar decisões. E a Bimodais está na ponta da construção de uma teoria da revisão das ciências sociais. Então eu sinto que eu estou nesse processo. Aí o Fernando me pediu para dar uma lida nesse podcast excepcionais que vão falar sobre a Web 3.0. Depois dá uma olhada aí eu falei, cara, vou fazer um artigo. E aí algumas coisas me chamam a atenção dessa incapacidade de entender. Né? As pessoas percebem, com certeza, talvez as pessoas possam até empreender. As pessoas fizeram. Mas as pessoas não fizeram o Uber, não fizeram o Google, não fizeram
Airbnb, Waze, não precisaram entender nada disso, basta ir fazendo uma reengenharia, alguém teve uma marcação, vai copiando, etc. Tá, essa é uma demanda humana, as pessoas estão ganhando dinheiro ali, não estou questionando isso. Mas precisa de uma explicação maior, até porque chega um determinado momento que outras coisas vão acontecendo e outras decisões precisam ser tomadas, e essa teoria maior ajuda nesse processo. E esse é o meu esforço, né? Nos últimos 15, vamos colocar aí, na segunda parte da minha vida profissional no digital, é tentar fazer essa teoria. Construir uma teoria que funcione para explicar esse processo. Então eu vou ouvir o podcast e logo de cara, né, aparece a ideia da redução dos gatekeepers. Eles usam essa expressão gatekeepers, que é uma boa expressão e eu concordo com eles. A blockchainização, que eles chamam de Web 3.0, eu não gosto dessa expressão Web 3.0, né? Tem um Web 1.0, 2.0, 3.0, e as pessoas trabalham como se, de repente, o ambiente digital fosse o importante. Não é. O ambiente digital, e isso é uma coisa muito importante nessa nova teoria, o ambiente midiático, ele permite que a gente tenha novos ambientes de sobrevivência. As mídias, né, a revolução midiática é uma sub-revolução da uma revolução maior, que é a revolução da sobrevivência. Eu demorei muito tempo para chegar nisso. Então nós estamos vivendo a chegada da civilização 2.0, que permitiu a gente criar 3 ambientes de sobrevivência. O que se chama de Web 2. Vamos colocar assim, a Web 1.0 permitiu a digitalização da gestão, a Web 2.0 permitiu o surgimento da blockchain, da uberização, e a Web 3.0 permite o surgimento da blockchainização. É nessa direção. Então é mais importante falar de uberização e blockchainização, porque o impacto na sociedade é maior. A gente sai daquela conversa tecno-midiática e a gente começa a falar da coisa que realmente é importante. Na Web 2.0, falada ali, né? A vida com o surgimento da uberização, olha as mudanças que aconteceram na vida de muita gente, principalmente das pessoas que hoje trabalham nesses lugares, que conseguem sobreviver disso, na possibilidade que as pessoas têm, né, de fazer todos esses acessos através da uberização. Então, o artigo eu converso sobre a redução dos gatekeepers, critico o uso, falo do metaverso, critico, né, essa visão do metaverso facebookiana e falo da questão do mundo real e do mundo digital, que isso é uma baboseira. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim, acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual para mim.